Então, a mensagem de hoje tem como título Ajustando a Intensidade. Eu quero que você pense comigo, através dessa passagem bíblica, sobre a intensidade da sua vida com Cristo. Como você se relaciona com a vontade de Jesus Cristo em sua vida. Tem gente que se relaciona com Cristo com muita intensidade, com muito calor, com muita vontade. Tem gente que se relaciona com Cristo de maneira morna, de maneira sem vida. Ele frequenta, ele participa, mas sem intensidade. Então nós vamos pensar sobre isso. Leitura da palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 6, de 19 a 23, diz assim: Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai querido, louvado seja o teu nome nesta noite, ó Deus, pelo teu povo que congrega a respeito de ti, que tem buscado a tua presença, o teu povo que está te adorando. Em todos os lugares há pessoas te adorando, Senhor. As pessoas estão reunidas com suas famílias, ouvindo mensagens como esta, ó Deus, proferidas pelos teus servos, pastores das igrejas, que têm se desdobrado, ó Deus, para realizar os cultos, para trazer mensagens ao coração do teu povo. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor dá pastores às ovelhas para que eles possam ouvir uma mensagem que seja direta do teu coração para o coração do povo. Ó Deus, nós te louvamos porque não há ninguém que possa abençoar mais uma ovelha com uma mensagem do Senhor do que o seu próprio pastor. Porque é o Senhor que dá pastores. Ó Deus querido, então, muito obrigado porque os teus servos, e eu tenho percebido isso, nós temos visto isso agora, nesse momento, há muitos pastores, colegas, irmãos em Cristo Jesus que estão veiculando a mensagem do Senhor para os seus rebanhos. Ó Deus querido, que o Senhor possa abençoar cada igreja, cada servo do Senhor, cada filho do Senhor, que nesse momento se coloca em conexão com aquele pastor que o Senhor deu para a sua vida. Ó Deus, muito obrigado pelas ovelhas que o Senhor me deu o privilégio de pastorear. Que o Senhor possa abençoá-los a todos onde estiverem. Ó Deus, em suas casas, abençoa-os, Senhor. Aqueles que estão trabalhando, que estão que trabalham em atividades essenciais, que o Senhor possa os proteger nessa hora, abençoar o teu povo, Senhor Deus. Ó Deus, que os idosos da tua igreja sejam protegidos, amparados por ti, ó Deus, porque são um grupo de risco. Aqueles irmãos que têm doenças crônicas, que o Senhor possa também ampará-los, cuidar deles. Ó Deus, aquela família ali, daquela senhora do Arraial do Cabo, que faleceu hoje, vítima desse vírus. Ó Deus, que o Senhor possa confortar aqueles corações. E se porventura ainda não conhecem Cristo,
que eles possam, ó Deus, encontrar-se com Cristo a partir dessa situação. Ó Deus, que a tua bênção seja sobre o teu povo. Essa é a nossa oração. E abençoa-nos aqui agora, na meditação da tua palavra, que ela venha viva e eficaz como é, e que ela possa trazer aos nossos corações o resultado para o qual o Senhor a está enviando nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, então, como eu falei, hoje nós vamos tratar de intensidade no reino de Deus. Como você se relaciona com Cristo, qual é a sua intensidade. Eu gostaria que, antes de mais nada, você examinasse o seu coração, examinasse a sua vida. Como você vive a vida cristã? Será que a sua vida cristã é uma vida intensa? Será que a sua vida cristã é uma vida cheia de amor, cheia de gosto? Será que você faz as coisas de Deus com alegria? Ou será que você faz as coisas de Deus por fazer sem a menor intensidade? Talvez a resposta que você tenha dado a você mesmo é que você está em falta com Deus. E você realmente não tem se relacionado com Cristo com muita intensidade. Então eu quero avançar no estudo desse texto. Nós vamos ver versículo por versículo. E o meu desejo é que Deus fale ao seu coração, para que você possa sair daqui nessa noite com o seu coração transbordando de amor por Jesus, para fazer a vontade dele. Então, no versículo 19, nós vamos encontrar uma palavra aqui, uma expressão que é chave, e que, se você está com a possibilidade de marcar a Bíblia, marque aí a expressão assim como. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, ele começa o versículo meio que pedindo um pouco desculpa do que ele vai falar. Mas como assim o apóstolo Paulo pede desculpa do que ele vai falar? Olha só, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Ele diz que ele vai se utilizar de uma metáfora, de uma comparação que não é muito justa, que não é muito, não é perfeitamente apropriada. Ele vai fazer então uma colocação que com certeza poderia gerar mal entendimento e até heresia. Então, mas ele diz que ele precisa usar essa metáfora, ele precisa usar essa comparação, porque as pessoas precisavam dela para compreender. Foi a forma que ele encontrou para ser compreendido do que ele queria falar. E o que ele diz? Da mesma forma como em outro tempo, antes de você se converter, antes de você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, naquele tempo, você oferecia os seus membros à escravidão da impureza. Você, então, utilizava o seu corpo, a sua energia, a sua vitalidade para o pecado. A comparação é essa. Então, em outro tempo, você usava a sua vitalidade, a sua energia, o seu corpo para o pecado, daquela mesma intensidade que você usava o seu corpo para o pecado, agora use o seu corpo para a justiça. Agora use o seu corpo para servir à justiça. Nós falamos na semana passada sobre dois senhores, o pecado e a obediência.
ele vai continuar com essa ideia de dois senhores, ele vai continuar com essa ideia de escravidão. Então, em outro tempo você era escravo da impureza e da maldade, e isso levava você a cometer cada vez mais maldade. Preste atenção, escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Então, você era escravo da impureza, e essa impureza levava você à maldade, e essa maldade levava você a mais maldade. Então era uma escalada. E é bem verdade assim que quando uma pessoa ela começa a vida de pecado, ela começa a vida, vamos falar aqui assim, por exemplo, balada, festas, boates, a pessoa começa, ele vai devagar. Ele não começa de uma vez numa vida toda torta. Ele começa devagar e ele vai escalando. E cada vez ele vai encontrando e fazendo mais maldade. Mais aquilo que é mal. E como há essa escalada para fazer o que é mal, e como a pessoa em outro tempo realizou essas coisas, agora use o seu corpo com a mesma força, com a mesma intensidade para fazer o que é bom, para servir a justiça. Se a maldade gera mais maldade, a justiça gera santificação. Quanto mais intenso você for na sua vida cristã, mais santificação. Então vamos aqui dar alguns exemplos de vida cristã intensa. Uma pessoa que ora intensamente. Essa pessoa, quanto mais ele se envolve com oração, quanto mais ele intensifica a sua vida de oração, quanto mais ele investe tempo em oração, mais santificação na sua vida. Mais um viver santo, separado do pecado. É bem verdade que quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é parar de orar. Orar passa a ser um suplício. Vamos pegar outro exemplo. Por exemplo, leitura da Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você estudar a Bíblia, quanto mais você investir seu tempo na leitura da palavra de Deus, mais santificação. Quanto mais você investir o seu tempo em conhecer a palavra de Deus, mais santificação. O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui é que quando nós usamos o nosso corpo, a nossa energia, a nossa vitalidade para servir à justiça, nós nos santificamos. Nós fazemos a escalada da santificação. E isso é o melhor que pode acontecer para nós. Isso é o melhor que Jesus tem para nós. Versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, e aí eu quero que você agora marque, dê um jeito de ligar essa palavra escravo, que está no versículo 20, com a palavra libertados, que está no versículo 22. Porque o versículo 20 a 22, ele fecha um ponto, um pensamento. Então ele vai usar, de um lado, a escravidão do pecado, de outro lado, a liberdade do pecado. Então vamos entender isso. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, veja, num tempo você era escravo do pecado e agora você é livre do pecado. Você não vive mais a escravidão do pecado.
você agora vive a liberdade do pecado. E quem é que faz você viver a liberdade do pecado? A transformação em servo de Deus. Você então não foi libertado do pecado para nada. Perceba isso. Existe uma expectativa de Deus com a sua vida, em função de Ele ter libertado você do pecado. Não foi você que se libertou do pecado. Não foi você que saiu do pecado. Não foi você que fez por merecer a liberdade do pecado. Foi Jesus quem fez isso. Ele realizou a obra da salvação. E como Jesus realizou a obra da salvação, Ele tem uma expectativa em você. A expectativa é que você realize as obras de um salvo. Mas, pastor, isso aí não parece com a salvação pelas obras? Não, não se parece com a salvação pelas obras. Nós vimos isso semana passada. A salvação pelas obras tem essa ideia. Você realiza as obras e é salvo por isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é assim: você é salvo. E porque você é salvo, você realiza as obras. No versículo 20, quando você era escravo do pecado, você estava isento em relação à justiça. Você não tinha compromisso. Você tinha isenção. Você não tinha expectativa nenhuma em cima de você de realizar a obra de justiça. A ideia da escravidão é muito pertinente aqui. A ideia da escravidão é assim: se você é escravo de uma pessoa, o seu compromisso é com essa pessoa. Então, se você era escravo do pecado, o seu compromisso era com o pecado. Então, se o seu compromisso era com o pecado, você não tinha compromisso nenhum com a justiça. Por isso, versículo 20, ele diz: quando você era escravo do pecado, você estava isento em relação à justiça. Você estava isento em relação à justiça quando você era escravo do pecado. Você ainda é escravo do pecado? Não. Você foi liberto do pecado. Então agora você não está isento da justiça, em relação à justiça. Naquele tempo, no tempo em que você era escravo do pecado, naquele tempo, que resultados colhestes? Aqui tem algo interessante e que é muito bom para a gente pensar. A gente tem uma mania de dizer que a pessoa que está vivendo no pecado é uma pessoa triste. Que a pessoa que está vivendo no pecado, ela não tem alegria no pecado. Irmãos, eu já vivi no pecado. Como diz aqui, eu já fui escravo do pecado. Mas se você me perguntasse naquela altura se eu era triste com isso, claro que eu diria que não. Eu não me sentia triste com aquela situação. Aquilo para mim era o meu modo de viver. Eu tinha uma série de justificativas para viver daquela forma. E se alguém me perguntasse assim: pare de sofrer, deixe de ser triste, eu dizia assim: mas eu não estou sofrendo, eu não sou triste, eu sou alegre, eu me alegro, eu saio, eu me alegro. Mas que resultado eu colhia naquela época? É disso que está falando o verso 21. Que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Isso é verdade. Naquele tempo, eu achava aquilo motivo de alegria. Hoje, para mim, aquilo é tudo motivo de vergonha. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele está falando dele também.
Se você pegar o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja de Cristo, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele tinha a sua consciência plenamente em paz. Ele sentia alegria em estar fazendo aquilo, porque ele entendia que aquilo que ele estava fazendo era o correto a fazer. Ele então realizava o pecado. Ele não sentia tristeza em fazer aquilo, porque aquilo naquela circunstância para ele não era visto como uma coisa errada. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele passou a viver com Jesus, quando ele deixou de ser escravo do pecado, ele passou a sentir vergonha daquilo que ele fazia antes. Ele começou a dizer coisas do tipo: dentre os pecadores, eu sou o maior. Miserável homem que sou. Ele começou a se envergonhar daquilo que ele fazia antes. Amado, talvez você já tenha vivido uma vida de festas do mundo, de baladas. E por alguma circunstância, depois de ter se convertido, aceitado Jesus, você foi parar num lugar desse. Ou a trabalho, ou acompanhando alguém, enfim, por alguma circunstância qualquer que seja. Você se viu no meio de uma festa daquelas. Como às vezes a gente vai numa festa de um familiar e chega lá naquela festa, a gente se depara com aquelas músicas não cristãs, a gente se depara com pessoas bebendo, a gente se depara com aquelas conversas maldosas, e a gente começa a se sentir mal com aquilo e fica logo querendo ir embora. E depois bate na cabeça da gente um pensamento assim: meu Deus, como é que um dia eu gostei disso? Como que um dia eu pude me alegrar num ambiente desse, num lugar desse? E aí a gente sente essa vergonha que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Naquele tempo, a gente fazia essas coisas. Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Hoje a gente tem essa compreensão. Então a gente se sente como um peixe fora d'água naquela situação de pecado que em outro tempo era a nossa realidade. Era algo que nos alegrava. Agora, porém, verso 22, agora, porém, libertados do pecado, é o contraponto, não é mais escravo do pecado. Antes estava falando assim, quando você era escravo do pecado, agora ele está falando assim, agora libertado do pecado, transformados em servos de Deus. A transformação que Cristo faz em nós é pegar um escravo do pecado e transformar em servo de Deus. Olha, irmãos, que honra! O apóstolo Paulo via como motivo de muita honra ser escravo de Cristo. Nós começamos a falar sobre essa questão de escravidão de Cristo semana passada, e eu quero que você pense um pouco comigo sobre isso. Nós falamos, e eu estou repetindo, que a pessoa tinha senhores que era uma honra ser escravo daquele senhor. Então, por exemplo, um general romano era uma pessoa muito bem vista na sociedade, era uma pessoa de muita cultura, era uma pessoa de muita riqueza, muitos bens, muito respeitada na sociedade. O escravo dessa pessoa vivia melhor do que muito livre, pobre.
e melhor ainda do que o escravo de um pobre. Havia inclusive pessoas que por vontade própria deixavam a sua liberdade para ser escravo daquele senhor. Então o apóstolo Paulo pensa assim: se ser escravo de um general romano, de um senador romano, ser escravo de um homem importante é motivo de honra para alguém, imagine ser escravo de Cristo. Imagine ser escravo do Senhor de todas as coisas, daquele que é o poderoso Filho de Deus. Imagine a honra que ele sentia por ser escravo, ser servo de Cristo. É disso que ele está falando conosco. Nós fomos libertados do pecado para sermos transformados em servos de Deus, em escravos de Deus. O poderoso Deus agora é o nosso Senhor. Nós servimos a Ele. Se antes nós estávamos isentos em relação à justiça, em relação à vontade de Deus, agora nós não estamos mais isentos. Agora nós estamos totalmente entregues a isso. E é isso que faz com que nós vivamos intensamente, só para Ele, com a nossa atenção inteiramente voltada para Ele. Não há espaço em nossa mente, em nosso coração, para outra coisa que não seja o serviço de Deus, que não seja a vontade de Deus em nossa vida. É algo tremendo, é algo extraordinário esse entendimento. É algo que reforça muito a nossa vontade de viver a vida cristã de maneira integral, de maneira intensa. E ele conclui com um dos versículos bíblicos mais conhecidos, mais falados, mais utilizados em mensagens e na nossa vida como um todo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Marque também na sua Bíblia aí no verso 23 e dê um jeito de ligar uma expressão a outra. De um lado, salário do pecado, e de outro, dom gratuito de Deus. Nós precisamos compreender essa distinção. Dom gratuito é totalmente diferente de salário. O pecado paga salário e Deus dá dom gratuito. Então vamos entender a diferença de salário e dom gratuito. Salário é aquilo que alguém recebe por alguma coisa que fez. Então, um empregado trabalha o mês e recebe o salário porque ele trabalhou. O dom gratuito é algo que você não fez por merecer e recebe. É como alguma coisa dada de graça. Você não fez por merecer. Então veja, Deus não nos paga salário. Deus nos dá de graça. E o pecado? O pecado não dá nada de graça. Ele paga salário. Quando uma pessoa vive para o pecado, realiza as suas obras para o pecado, ela
recebe a paga por esse pecado. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela recebe de graça a salvação em Jesus. E o que ela realiza é por gratidão por esse dom gratuito que recebeu. Todas as vezes que eu penso nessa passagem, me vem à cabeça a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, quando aquele jovem está sofrendo, ele está no fundo do poço, ele se lembra do seu pai e ele pensa assim: eu vou procurar o meu pai e eu quero que ele me trate como um dos seus empregados. Qual era a ideia dele? Eu vou me apresentar ao meu pai e vou dizer para ele assim: pai, eu quero trabalhar para o Senhor e eu quero que o Senhor me pague salário como o Senhor faz com os seus empregados. Então eu vou trabalhar para o Senhor e o Senhor vai me pagar depois o salário. E aí ele então vai até onde está o pai, volta para casa. Quando ele chega em casa com esse discurso montado, o pai não olha para ele como um empregador. O pai não aceita recebê-lo como um empregado. Não aceita recebê-lo para pagar salário a ele pelo que ele fizesse. O pai, gratuitamente, porque já não tinha mais nem direito, já tinha recebido a sua parte, já tinha utilizado a sua parte da forma como ele quis e ele perdeu tudo. Ele não tinha mais direito, mas o pai não aceitou pagar salário. O pai deu sandálias novas, anel, deu uma festa, tudo dom gratuito para ele. Amado, é disso que nós estamos falando. O que Deus nos deu, a salvação, foi uma dádiva que nós não merecemos. Não haveria possibilidade de nós realizarmos algo e sermos recompensados dessa maneira. Não haveria essa possibilidade. Então nós recebemos um dom, uma dádiva, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E porque nós recebemos de Cristo essa dádiva tão maravilhosa, nós dedicamos a nossa vida a Ele. Faça isso com intensidade. Faça isso. Dedique a sua vida ao Senhor como quem dedica a sua vida ao melhor de todos os senhores. Entregue-se ao Senhor por inteiro. Dedique-se ao Senhor por inteiro. Viva intensamente a presença e a vontade de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.